Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, no mesmo lugar. Estamos com o coração disponível, com a mente totalmente voltada para sermos operadores do Senhor. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor em Tiago 3, a partir do 14 até o 26. Amém? Se você tiver a sua Bíblia, onde quer que você esteja ouvindo e vendo esta pregação, tome posse da sua Bíblia. Amém? Para que você possa acompanhar conosco. Amém? Antes de irmos para Tiago, gostaria que você atentasse a palavra lá em 1 Coríntios, no verso 9 do capítulo 3. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9. Diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que verdade espetacular. Repita comigo. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É isso que Paulo fala para nós lá em Coríntios, verso 9 do capítulo 3. Ou seja, desde que Deus criou o homem, Ele nos estabeleceu como cooperadores da sua obra. Como cooperadores. Ou seja, o Senhor não nos colocou aqui no mundo e como se fosse uma lavoura em que Ele fosse esperar apenas a colheita. Que Ele irá voltar apenas para colher. Não. Ele nos colocou como cooperadores. Ele estabeleceu esta relação. Essa relação está estabelecida. E eu gostaria, de coração assim, bem decidido, de que você possa compreender esta necessidade de ser cooperador do Senhor também. Amém? Então vamos para Tiago, no capítulo 2, no verso 14 até o 26. Acompanhe, por favor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, a fé sem obras? Esta é a pergunta. Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Ou seja, você demonstrar fé no Senhor, mas não mostrar as obras, se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. É possível esta fé que você diz ter no Senhor, apenas com ela salvar você? É possível? É essa pergunta que Tiago está fazendo para nós. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, do dia a dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, ou seja, se alimente, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Esclarecendo. Deus está perguntando para nós, que proveito tem você se compadecer da necessidade do outro, você perceber que o outro tem necessidade, ou do alimento, ou da vestimenta, ou de um remédio, ou de qualquer coisa que seja a sua necessidade, e você diz, realmente Deus vai prover. A gente está cansado de ouvir. Deus vai prover. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude. Que Deus tenha misericórdia de ti.
Qual é o proveito disso? Tiago está dizendo para nós, qual é o proveito disso? No 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas também dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Repetindo, no 18. Mas alguém dirá a você, tu tens fé, não tem obra nenhuma, tu tens fé, e eu tenho obras. Você confia em Deus e eu socorro o necessitado. Você vive na igreja e eu não participo, e eu sequer vou à igreja, mas eu visito os órfãos, mas eu ajudo os órfãos, eu ajudo as viúvas, mas eu vou aos hospitais, mas eu vou no asilo, mas eu vou na prisão visitar quem está preso. Você mostra a sua fé dentro da igreja e eu mostro as minhas obras aqui no cotidiano. Mas alguém te dirá, diz o 18, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a fé. Crês tu que Deus é um só? Tiago está nos perguntando. Crês tu que Deus é um só? Ele responde, fazes bem. Se você crê que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Veja bem, nós precisamos ter esse discernimento, esta capacidade de compreender que a religiosidade, a religião, ela é sinônimo de escravidão. Você precisa tomar cuidado para não estar estabelecendo uma relação com a igreja, com a religião, e não com Deus. Eu conheço muitas pessoas que servem a religião e não servem a Deus. Talvez passam a vida inteira iludidas de que estão servindo a Deus, quando na realidade estão servindo a religião. Muitas vezes, você pode perguntar qual é a relação que essas pessoas têm com Deus. Às vezes passam a vida inteira sem se relacionar com Deus, quando na realidade elas estão com uma relação absolutamente estreita com a religião e não com Deus. Compreende? Às vezes você está na igreja, às vezes você está ali agindo, demonstrando, achando que você está fazendo grande coisa, está demonstrando a sua fé, vai na igreja 2, 3 vezes por semana, não falta nos finais de semana de ir à casa do Senhor, como muito batem no peito. Quando na verdade essas pessoas estão indo para cumprir apenas um ritual. Elas estão colocando esta religiosidade, talvez inconscientemente, antes do Senhor. Muitas dessas pessoas, se você perguntar, você conhece a Deus? Talvez elas dirão, eu conheço a Deus. E é aqui que Tiago nos está nos chamando a atenção. Ah, você conhece a Deus? O que você faz por Ele? Cadê as obras? Você tem demonstrado amor com aqueles que necessitam? Você tem demonstrado amor com o seu semelhante?
Cadê a demonstração de amor com o seu semelhante? Você se apresenta à casa do Senhor apenas com a fé? Você vai querer se apresentar diante de Deus apenas com a fé? E vai se apresentar com as mãos escondidas porque não tem nada para apresentar ao Senhor? Compreende? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque a palavra de Tiago está sendo bastante clara para nós, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Pedro diz que a palavra de Deus é viva. Esta palavra hoje precisa nos levar a essa tomada de consciência de que a fé sozinha é absolutamente morta. É inútil. É inoperante. Não serve para nada, absolutamente nada. Se você vive uma vida de religiosidade apenas, chegou o momento de você tomar consciência de que esta fé que você demonstra é absolutamente inútil. Não serve para nada. Não vai servir para absolutamente nada. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com as doutrinas. Cuidado com esta relação estreita que você tem com a igreja, que você tem com a religião. E muito mais cuidado ainda você precisa ter com a falta da relação que você tem para com o Senhor. A questão é, o que é que eu ando fazendo com a minha relação que eu preciso ter com Deus? Há quanto andas? Quem sabe alguém pergunta a você, como se você perguntasse a você, você conhece o cantor tal, seja qual for, vamos colocar o maior ali, você conhece Roberto Carlos? Todos nós iremos dizer, não conhecemos. Sim, eu conheço, talvez você diria, eu conheço. Sabe quem é? Sei quem é. Mas, como é o comportamento dele, assim, você não tem intimidade nenhuma com ele para dizer que conhece. Talvez a sua relação com Deus é esta relação de ouvir falar e não de intimidade. Você me compreende onde eu quero chegar? Talvez a sua relação com Deus é aquela relação apenas de ouvir falar. Você não tem intimidade. Você, para ter intimidade com Deus, você precisa estar perto, você precisa chegar perto, você precisa falar com Ele, você precisa conversar com Ele. E a melhor maneira de você falar com Deus é através da oração, é através da nossa humilhação diante dEle. Mas não é uma humilhação pejorativa, não, é você se colocar diante dEle, Ele como Senhor da sua vida e você como filho. Ninguém pode dizer que conhece alguém se não tem intimidade. Amém? Vamos para o verso 19. 20, verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inútil. Nós já afirmamos isso. Tiago está dizendo para nós. Homem insensato. Quereis vós saber que a fé sem obras é inoperante, inútil, não serve para nada. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Essa é uma pergunta, e a maioria de nós conhece esta passagem. Não foi por obras, pela atitude de Abraão, o nosso pai na fé,
que foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos... Essa é uma passagem, parece controversa para aqueles que querem criar polêmica sobre a palavra de Deus. Porque Paulo diz para nós que nós somos salvos pela graça de Deus. A nossa salvação não é em razão das nossas atitudes, não é em razão daquilo que fazemos, não. Paulo diz para nós, a nossa salvação é em razão da graça de Deus, é pela graça de Deus e pela graça de Deus sois salvos, diz Paulo. Aí eles tentam pegar esse texto para confrontar agora com o texto de Tiago, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe por que não tem? Compreenda agora. De que adianta você ter fé no Senhor, você tem fé no Senhor, mas você continua a mesma pessoa egoísta, maldosa de sempre. Você estabelece, você diz, eu tenho fé no Senhor, mas a sua conduta de bondade, de tolerância, de compaixão não mudou. Você não mudou. Você não tem esses atributos do cristão em você. Porque a definição da palavra cristão é aquele que ama. A definição de Jesus é aquele que ama, aquele que amou. E ele amou o mundo de tal maneira, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, herdasse a vida eterna. Ou seja, a definição de Jesus e a definição do cristão em contrapartida é exatamente isso. É aquele que ama. Então, se eu digo que tenho fé no Senhor, mas eu não sou capaz de observar no outro a necessidade do outro, lá no começo, Tiago já está falando para nós, de que adianta? Como é que eu posso demonstrar fé no Senhor e não mostrar para aquele que tem necessidade absolutamente nada? E não faço absolutamente nada por ele. Mas de que adianta também eu apresentar apenas obras e não crer que o Senhor é o Salvador da minha vida? Veja que as coisas não se misturam. Pelo contrário, se completam. Se eu tenho compaixão, eu tenho que mostrar que eu tenho compaixão porque creio no Senhor. Eu preciso demonstrar que eu tenho compaixão, que a minha atitude de compaixão para com aquele que tem necessidade é exatamente porque eu tenho em mim um espírito
cristão, o Espírito do Senhor, e através desse Espírito, é esse Espírito que mudou o meu comportamento, que moldou o meu caráter. Porque se você, a primeira expressão de que o Espírito do Senhor opera em nós é a mudança de caráter. Se você não tem essa mudança de caráter em você, quando você se depara com a palavra de Deus, então você não estabeleceu esta relação com Ele, pelo contrário. O nosso encontro com o Senhor precisa ser demonstrado através das nossas atitudes. Compreende agora a palavra? Compreende agora a palavra? Ora, se eu tenho esse encontro verdadeiro com o Senhor, Ele toca o meu coração, então eu passo a demonstrar através do meu caráter, através de atitudes, eu passo a ser uma pessoa melhor, eu passo a tolerar mais, eu passo a ouvir mais e falar menos, eu posso a contribuir mais, a trabalhar mais na igreja, a participar mais da igreja, ajudar as pessoas, e não só na igreja. É isso que eu estou querendo dizer para você. Sim, nós precisamos ir à casa de Deus, claro. Nós precisamos ter esta comunhão em comunidade, mas só esta comunhão com a igreja não resolve absolutamente nada. Se esta comunhão que você tem com a igreja está dissociada da sua relação que você tem com o ser humano que está próximo de você. Tiago está dizendo, a fé só ela é absolutamente morta, ó homem insensato. Basta você buscar na palavra do Senhor, por exemplo, a atitude de Moisés. Moisés disse ao Senhor, o Senhor disse a Moisés, Moisés, passa por esse mar. De um lado ele estava cercado, do outro lado vinha o exército de Faraó e ele só tinha um mar pela frente. E o Senhor disse a Moisés, passa por esse mar. Mas quando o Senhor disse, passa por esse mar, Moisés tomou em si de que Deus já tinha entregue aquela passagem para ele, mas ele precisou fazer o quê? Utilizar o cajado e tocar as águas para que as águas pudessem ser abertas. Veja que a fé ela foi operada através da atitude de Moisés. Moisés precisou tomar atitude. Quando o Senhor diz, passa por essas águas, quando ele orou, o Senhor falou, passa por ela, Moisés não ficou esperando as águas abrirem para que ele pudesse convocar o povo a passar. Não, ele foi lá na beira da água e tocou o cajado para que as águas pudessem ser abertas. Veja a atitude do sucessor de Moisés, de Josué. O Senhor disse a Josué, Josué, já entreguei Jericó em tuas mãos. Josué não ficou ali de braços cruzados, ele já me entregou. Ele disse, eu já entreguei Jericó em suas mãos, já entreguei o rei, já entreguei inclusive os soldados, os homens de guerra, já estão todos em tuas mãos. Mas Josué precisou durante 6 dias dar uma volta em volta de Jericó. Todos os dias ele dava uma volta em torno de Jericó e cada volta dessa era 32 quilômetros. Cada volta. 32 quilômetros todos os dias. E no último dia você vai dar 7 voltas. No último dia você vai dar 7 voltas. 30 vezes 7 é 210 quilômetros. É pouco. Josué tomou a atitude. Ele não ficou apenas com a fé dele. Não, eu creio que o Senhor já me entregou e agora eu vou esperar que as muralhas caiam, que os soldados morram e que o rei venha se ajoelhar a mim porque o Senhor já os entregou. Não. Josué tomou aquela atitude. Eu creio, ou seja, pela fé eu creio, agora eu vou tomar atitude. Lembra que lá em Coríntios, Paulo disse para nós que nós somos cooperadores? Agora nós somos cooperadores.
O Senhor fez a parte dele e você faça a sua agora. Se Josué não tivesse tomado aquela atitude, não tivesse feito a parte dele, se Moisés também não tivesse, se Reabe não tivesse feito, se Abraão não tivesse feito, nada teria acontecido. Nada teria acontecido. É aqui que o Senhor está dizendo para nós, uma coisa, ela é dependente da outra, porque nós somos cooperadores. Josué ficou ali durante uma semana, dando voltas, no sétimo dia ele deu 7 voltas. Cansativo. Mas com aquela convicção de que o Senhor ia entregar, com aquela certeza de que o Senhor ia entregar, o Senhor já tinha prometido e realmente entregou. É essa convicção que eu e você, essa lição, melhor dizendo, que eu e você precisamos tirar da palavra de hoje. Não adianta você ficar ou na igreja orando ao Senhor, e terço, e culto, e reuniões, e música de canto, e preparações, e reuniões, e você não demonstrar. Isso também é uma demonstração. Não vamos também tomar a ferro e fogo, porque isso também é uma demonstração, mas não pode ser apenas isso. O você contribuir, e você participar, e você estar na igreja, você ajudar, é uma demonstração de amor. Claro que é. Claro que é. Eu tenho certeza que é. O que nós estamos dizendo, que a palavra do Senhor está dizendo, é que não pode ficar absolutamente nisso. Apenas nisso. Não pode ficar apenas nisso. Nós precisamos, nós que somos cristãos, precisamos estar, envolvidos com um espírito de bondade, um espírito de misericórdia que vem do Senhor, para que você não seja avesso à necessidade do outro. Para que você não se apresente diante de Deus e vá dizer a Ele, não, Senhor, mas eu estava na tua casa durante a minha vida inteira. E o Senhor vai dizer, mas e o que mais você tem para me mostrar? E você vai se apresentar com as mãos vazias. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Quem sabe chegou o momento de você refletir sobre a sua relação com o Senhor. Qual é a relação? Agora, nesse momento, agora, não deixe para depois, agora. Nesse momento você vai se questionar, em que eu posso melhorar a minha relação com o Senhor? Será que a minha relação tem sido apenas de religiosidade ou tem sido uma relação verdadeira com o Senhor? Eu conheço Deus de verdade ou o Deus que eu estou buscando é um Deus de religiosidade? Esse Deus, essa religiosidade que eu vivo é aquela religiosidade que exclui o outro? É aquela religiosidade que acusa o outro? Esse não serve, fulano participa aqui, mas participa assim, você fica acusando o tempo inteiro, não devia participar, olha só, era tudo aquilo, fazia tudo, cometia tantas coisas, fazia tanta coisa errada e agora está na igreja. Eu conheço tantas pessoas que fazem essas indagações. Olha, mas você queria que essas pessoas estivessem aonde? Fora da igreja? Aí passaram a vida inteira cometendo erros e agora estão na igreja. Graças a Deus. Louvado seja Deus. É ou não é? Louvado seja Deus. Demonstre a sua fé como Pedro. Veja Pedro. Pedro falou, tinha passado o dia inteiro, a noite inteira pescando e não pegou nada. Aí o Senhor falou, vai ao mais profundo, vai-te ao largo. A palavra é essa, vai-te ao largo e lança as redes.
Pedro poderia ter dito ao Senhor: Senhor, eu pesquei a noite inteira, disso aqui eu manjo, eu entendo. E Pedro era um empresário da pesca. Mas sabe o que ele fez? Ele voltou. Mas sobre a tua palavra eu vou. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Para operar o milagre, você precisa cooperar com o Senhor, não apenas crer. É isso que o Tiago está dizendo para nós. Não basta apenas crer, você precisa cooperar. Você precisa tomar atitude. Talvez as coisas na sua vida não tenham, os milagres, as graças que você espera em Deus não tenham acontecido, porque você está apenas esperando. Você está apenas colocando o joelho no chão e, Senhor, faz um milagre, Senhor, as coisas não acontecem na minha vida, mas você não toma atitude, você pede um emprego durante a madrugada inteira, mas no outro dia você está com sono e acorda meio-dia, ao invés de você se levantar cedo e ir à procura do emprego para que a porta que o Senhor abriu para você possa se mostrar na sua frente, para que as pessoas que o Senhor preparou para te dar o emprego estão lá te esperando, você não aparece? Entende? Você quer fazer um bom negócio, mas você não sai à procura. Você só pede ao Senhor: Senhor, coloca diante de mim isso. Senhor, coloca uma pessoa boa diante de mim. Talvez você queira um casamento abençoado, uma pessoa, e você está aí, a pessoa não aparece. E você está: Senhor, coloca uma pessoa para mim. Você está esperando que ela passe na sua frente. Nós somos cooperadores de Deus. A palavra do Senhor está dizendo isso. Nós somos cooperadores de Deus. Toma atitude. Vá à procura. Vá onde as pessoas aparecem para que Deus possa colocar essa pessoa na sua frente. Mas você precisa tomar atitude, porque Deus sozinho não vai fazer. Não se esqueça. Não se esqueça da palavra de Paulo lá em Coríntios. Nós somos cooperadores de Deus. O reino de Deus ele é feito através de nós. Talvez o Senhor está me utilizando agora para falar com você justamente para isso. Está me utilizando aqui como cooperador. E pode utilizar você também, qualquer um. Mas você precisa tomar atitude. Eu estou tomando atitude. Eu estou aqui pregando. Se o Senhor vai me utilizar, vai utilizar esta pregação para tocar alguém, não sei, é dele. Porque eu sou apenas cooperador, estou fazendo a minha parte. E ele está querendo que você também faça a sua. Amém? Não deixe a religiosidade acabar com a sua relação com Deus. Cuidado com isso. Para que a religiosidade, eu vou repetir, não acabe com a sua relação com Deus. Amém? Essa relação com Deus precisa ser demonstrada onde